Hoje é dia de culto de oração aqui na igreja, né, pastor Valdemar? Mas tem mais gente que o usual, né? Então, e eu queria começar falando da igreja. Eu sou membro dessa comunidade já há algum tempo. E a gente aqui tem as nossas lutas, como qualquer igreja, né? Temos os nossos desafios, como em qualquer comunidade, né? Então, eu que tenho circulado aqui, já nessa semana, queria muito, bem paroquialmente, né? Que alguém pode até criticar, mas reconhecer a igreja, reconhecer o pastor Valdemar, reconhecer o Daniel, o Paulo Henrique, a Adriane, o Alex, tanta gente que está aí trabalhando e se envolvendo, e muita gente. E assim, a gente que é da comunidade, e com vocês ainda aqui, eu queria um pouco fazer essa celebração e reconhecer muito aqui a ação da igreja desses dias, né? E a gente tem muito mais desafios pela frente, mas estou grato a Deus por isso. Obrigado, Ari, pelas palavras, o carinho, a acolhida, o convite, ao Tiago, ao grupo como um todo. Já caminho um pouco com eles, e dessa vez aqui na igreja a gente sonhou, orou e desejou tanto isso, alguns se esmeraram tanto, e a gente chegou nesse dia, nesses dias. Estamos, de fato, profundamente gratos ao Senhor, e que esse tempo aqui, que já se encaminha para o seu final, possa ser um tempo que a gente possa renovar, ampliar e prospectar novos desafios para nós, para as nossas igrejas, para que Deus possa nos usar ainda mais para o seu serviço, para o seu reino, né? Louvo a Deus por tanta gente aqui que tem ouvido aqui, ou quando não aqui, escrevendo outros textos, porque eu sou pastor, mas também trabalho, né? Assim, e trabalho e também sou pastor, né? E eu digo aos meus alunos que só eu posso falar isso porque sou pastor, tá bom? Assim. Então, ouvia outros pastores falando aqui durante a semana, mas escrevendo um relatório de uma pesquisa sobre o sistema prisional, ou ouvindo outros pastores aqui, nem sempre podendo estar aqui, e produzindo as últimas informações da minha qualificação que tenho que fazer segunda-feira. Ou aqui, uma fala que vou ter que fazer mais proximamente em outros locais. Então, é muita coisa. Eu até fiquei muito nervoso com a Ana Raquel, minha filha que está aí, com minha esposa hoje, porque eu fiquei mais ansioso com tanta coisa, e elas foram muito generosas comigo. Muitos amigos por aqui, muitos irmãos, muitos recursos da igreja, ali neste encontro, né? E eu sei que tanta gente aqui podia falar e contribuir, enriquecer, porque a igreja, nós louvamos a Deus por tantos recursos que a igreja tem dado e que Deus tem dado à sua própria igreja. Mas fui convidado a falar, e quando o Tiago comentou do assunto, eu até escrevi sobre isso, achei que me convidou porque a minha faixa etária já é quase o assunto que eu vou falar, que é a questão do evangelho da justiça e os idosos, né? A minha amiga Clênia, lá da editora Ultimato, amiga de muitos aqui, amiga do Wellington, que está por aí também. Está lá o Wellington, né? Então, ela diz que a gente está nas reuniões de renas, ou etc., e ela diz... E aí eu uso uma palavra, diz, palavra de velho essa. Diz, pois é a minha identidade já quase essa, né? Palavra de velho. Mas eu gosto dos idosos, bastante gosto dos idosos, né? Meu avô fez 100 anos de nascimento outro dia, escrevi um texto sobre ele, né? Um amigo fez 100 anos, outro texto. Minha avó, 100 anos, outro texto. Então, gosto muito dos idosos. Assim. Queria ler a palavra do Senhor com vocês. Deus possa nos conduzir nessa noite. Já conduziu ao Ricardo. E eu estou aqui meio que no limbo, porque depois vem o Neil, né? E aí, assim, eu não tenho vocação para o Cristo, né? E nem eles vocações para ladrão, obviamente, né? Mas que Deus possa ser misericordioso conosco. E comigo que estou aqui no meio, no limbo, né? Então, Gênesis capítulo 12, um texto que eu já preguei tantas vezes que nessa parte a minha Bíblia é bastante amarelada, né? Embora eu diga aos meus alunos que a gente não pode fazer aquilo que o René Padilha criticou, né? E o Robson Cavalcante tanto mencionava, a gente fazer saltos ornamentais na Bíblia, ler um versículo aqui, pula para outro acolá, como se fosse uma Olimpíada, né? Mas eu gosto muito dessa parte aqui do texto, né? Gênesis 12, de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: Ora, o Senhor Deus disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei.
e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Queria chamar a sua leitura, por favor, para o Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 38. Evangelho de Lucas, capítulo 2, de 25 a 38. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Enquanto isso, seu pai e a sua mãe se admiravam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este é posto para a queda e para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Sim, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, em jejuns e em orações. Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Palavra do Senhor. Vamos orar outra vez? Nosso Pai, nós agradecemos o teu favor por nós, que nos alcançou ao longo da nossa história, da nossa vida, e tem alcançado este país e a nossa geração e outras gerações muito antes de nós. Queremos agora, como povo do Senhor reunido aqui, e outros tantos espalhados que nos ouvem, que nos acompanham, que a bênção do Senhor nos faça reconhecer a Tua palavra, e o nosso coração e a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa sensibilidade, como nos ensina o Ricardo, possa nos alcançar e possamos ser alcançados por essa Tua graça na compreensão renovada destas porções de Tua palavra. Nós te pedimos essas bênçãos, esses favores, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o Brasil tem 23 milhões de idosos, né? Quem aqui é idoso? Quem tem mais de 60 anos, por favor? Vejam vocês. Mais de 60 anos, né? Muito obrigado, viu, por assumir sua idade e por me ajudar nesta hora também. O Brasil tem 23 milhões de pessoas como vocês, ou vocês são parte desse contingente de 23 milhões de brasileiros, que tem acima de 60 anos, como compreende o IBGE. Destes, 55% são mulheres, obviamente os homens ficam aí com o resto, com os 45% desse contingente. Do total desses 23 milhões, 15 milhões
de homens e mulheres com mais de 60 anos chefiam, é uma palavra ruim, mas é o que é compreendida, chefiam suas famílias, cuidam das suas famílias e têm ainda muitas expectativas em relação ao próprio futuro. Dos 23 milhões, 3 milhões vivem sozinhos, sendo quase 2 milhões de mulheres e cerca de 1 milhão de homens que vivem numa casa de maneira isolada ou sozinho. Esses dados são da PNAD, aí, feito pelo IBGE. Quanto aos desafios dessa faixa etária, na sua dimensão física, a gente pode ir adensando mais essas compreensões. As maiores dificuldades que os idosos enfrentam, do ponto de vista da sua capacidade física, consiste exatamente na precarização da sua saúde, na redução da sua qualidade de saúde e no surgimento de dificuldades de enfermidades, muitas dessas enfermidades que vai atingir esse idoso de maneira continuada, de maneira sequencial e de maneira muito persistente, fazendo com que ele tome medicamentos regularmente, diariamente e às vezes várias vezes durante o mesmo dia, né? O aumento da expectativa de vida da população fez com que essas doenças, portanto, viessem a surgir, doenças crônicas de tratamento demorado e muitas delas incuráveis, como diabetes, como doenças cardíacas e hipertensivas, e mesmo a AIDS, que tem um crescimento agora também nessa faixa de idade, mas, por outro lado, também, além de doenças incuráveis, também doenças degenerativas, que são doenças mais complicadas, como, por exemplo, o Alzheimer, que a gente já conhece tão de próximo, Parkinson e outras doenças mais que vão inibindo a capacidade da sobrevivência com mais dignidade e a impossibilidade de ele convergir as suas ideias com quem está ao seu próprio lado, né? Mas ter essas e outras doenças é quase que normal, tristemente, nessa fase da vida. Repito, a vida aumentou, a expectativa de vida se ampliou, e com isso os idosos passaram a conviver com essas enfermidades e eles vão se adaptando dia após dia com os desafios de terem que se cuidar e de se preservar e de buscar cada vez mais paciência para superar as dificuldades das suas próprias enfermidades. A indústria farmacêutica gosta muito disso, né? E um conhecido prêmio Nobel de Medicina já denunciou isso, já é bastante conhecido, né? Que o mercado prefere investir em medicamentos paliativos do que investir em pesquisas que possam trazer cura, porque é melhor ter Neosaldina, todo mundo sentindo dor de cabeça, do que você dar um remédio para curar, e aí a indústria não tem mais o que produzir, e não tem mais como tirar o dinheiro que todo mundo consome para comprar os seus medicamentos. É a lei do cão, porque em nosso país, nós temos mais, e os meus alunos na classe, a gente conversa muito sobre isso, a gente tem um país que tem mais drogarias do que padarias. Tem mais clínicas e hospitais e consultórios médicos do que parques de diversões e academias públicas para os idosos fazerem atividades físicas, né? Em suma, a medicina curativa está muito mais em alto que a preventiva e isso causa problemas que a gente conhece muito bem. Mas o problema maior ainda não é este, né? Da questão dos idosos, né? Porque muitos dispõem de um sistema de saúde, uma assistência, de um convênio, ou mesmo do serviço público, com todas as suas dificuldades, muitos são atendidos e têm, portanto, algum tipo de acompanhamento regular em relação à sua própria dificuldade e enfermidade. Mas os problemas dos idosos vão muito além disso, né? Além daqueles que não têm atenção do sistema de saúde. Os idosos, numa pesquisa com base na própria PNAD, e um instituto de pesquisa com base nesses dados, fez uma outra pesquisa mais qualitativa e perguntou o seguinte aos idosos: além dos problemas da enfermidade, da saúde, quais são os problemas que mais vocês, de fato, salientam como desafiadores para a sua própria sobrevivência? E os idosos falaram das questões relacionais, falaram das dimensões sociais da condição da sua faixa etária e dos problemas que eles enfrentam em função da sua condição de faixa etária. E o item primeiro, com 64%, os idosos reclamaram do mau humor que as pessoas têm em relação a elas em função da sua faixa etária. Vejam vocês que loucura é essa. O fato de chegar a mais idade significa ampliação do mau humor das outras pessoas em relação a quem é mais idoso. Então, ser idoso tem uma série de categorias
que a gente ouve no dia a dia, que a gente vai repetindo às vezes, e que às vezes a gente vai reproduzindo no cotidiano até das nossas próprias famílias, né? De que idoso é isso, é aquilo, e a gente conhece bem esses termos ou essas designações. 64% reclamaram dessa capacidade de mau humor em que as pessoas têm em relação aos próprios idosos. Uma outra parcela de 55% mencionou o egoísmo. Tudo fazem para não perceber o idoso. Por exemplo, os meios de transporte, a gente chamava antigamente meio de transporte, hoje é mobilidade urbana. Mas se começou antigo, os meios de transporte, eles assim, designaram um certo patamar, um certo conjunto de cadeiras no metrô, no ônibus, para as pessoas mais idosas. Mas uma população que vai aumentando cada vez mais, eu tenho discutido isso até com quem tem votado, a lei tem que alterar. Todos os assentos são preferenciais para os idosos, obviamente, porque a população aumenta. Se sobrar, então eu, né, aqui com os meus 47, posso me assentar. Mas tudo deve ser preferencial. Mas se tem 4 preferenciais, e entrou 6, 7, e aqui na Tijuca, que é o segundo maior bairro do Brasil com população de idosos. O bairro mais frequente com população de idosos é Copacabana, e o segundo maior bairro é a Tijuca. Então, muito idoso. Então, você cria uma legislação que favorece o egoísmo. Tem 4 cadeiras, sentaram 4 idosos, se chegarem depois ficam em pé, mas eu vou me sentar na cadeira verde lá do metrô. Então, quem convive aqui pela Tijuca sabe do que eu estou falando. Então, é uma situação de egoísmo. Outros 46 falaram de uma situação de desrespeito velado em relação ao próprio idoso, e 25% falaram de frieza ou indiferença na relação com esse idoso, né? O Anthony Giddens, um sociólogo inglês, fala dessa questão do nosso olhar, né? Como é que ele é educado para ver o que a gente quer, né? Então, se eu olho para alguém, mas é alguém que não me traz motivação, que não me traz simpatia, que não me mobiliza o acolhimento, eu faço o que não vejo. Mas os estudiosos provam que ele viu, mas ele faz que não vê, porque ele cria um mecanismo de consciência de que ele não é responsável, que ele não é culpado, porque ele não viu, mas efetivamente ele viu. Então, nosso olhar está educado para ver o que a gente quer, a nossa sensibilidade está planejada para a gente ser sensível ao que a gente quer, e as nossas mãos estão predispostas a agir, porque a gente acha que deve ser alvo da nossa ação e da nossa predisposição. E aí a gente, como igreja, que não está isolada do mundo, vai tendo as mesmas capacidades, competências, ou mal competência, ou visão, ou ação, ou não ação, que a média da própria sociedade tem, no desrespeito, no descarte, no não reconhecimento, no egoísmo, em relação aos próprios idosos. De tal maneira que ser idoso hoje você tem que pedir meio que licença porque você é idoso. Porque não pode ser idoso, não deve ser idoso. Assim, ele fica desconfortável. Então ele inventou uma coisa que ele tem um espírito jovem, entende assim? Para não ficar mal, ele até pode estar esqueleticamente idoso, mas ele tem um espírito jovem. É um mecanismo que a própria consciência constrói para se desculpar porque sou idoso, porque não devo ser. Diz que um grande desafio hoje para quem faz dramaturgia é encontrar uma vovó, porque não tem vovó. Os botox inibiram as vovós, entende? Assim, não tem mais idoso, ninguém mais fica de idade, entende? Idade tem, não tem mais a fisionomia de idoso, entende? Assim, então, é claro que está todo mundo atrás da fonte da juventude. Mas será que o que está por detrás disso? E aí o pessoal da psicologia trata disso melhor do que eu. Pois vejamos, né? A nossa sociedade regida por esse tipo de concepção, por esse tipo de mentalidade que todo dia a gente assimila, que todo tempo a gente introjeta, que a gente incorpora, que a gente como esponja coloca para a gente mesmo. Nós vivemos numa sociedade marcada por esse mercado que, em tese, reconhece quem tem poder econômico e quem tem poder físico para se estabelecer e se colocar na própria sociedade. E aí, quem está nos extremos, coitado, né? Quem é criança, coitado. Quem é idoso, coitado também. O negócio é estar na média da idade, entende assim? Porque quem está na média da idade, além de trabalhar e ter dinheiro, inclusive para dar o dízimo, tem também muita capacidade física para se envolver na igreja, entende assim? No geral, as nossas igrejas todas operam preferencialmente para quem está na média idade. Podem perceber, os investimentos, os recursos, as pregações, os ensinos,
todo o nosso grande investimento é para essa faixa etária. As crianças têm alguma, porque são os nossos filhos, e a gente foi se afeiçoando cada vez mais, mas os idosos, coitados. Por exemplo, não tem pastor para velho, entende assim? Tem pastor de jovens, para velho não tem, entende assim? Vocês riem porque vocês compreenderam, e fez sentido, tá certo? Assim. Então, aposentado, assim, até é bom receber lá o dinheiro que ele tem, o dízimo que ele dá, mas ele não pode fazer nada quase além disso, né? Outros podem, e ainda fazem duplamente, né? É uma sociedade, nós, na própria igreja, que nos apropriamos da mentalidade que está, do mundo que está à nossa volta, e que nós somos parte disso como um todo, e alijamos, desvalorizamos, não reconhecemos, não respeitamos, mas os classificamos como a própria sociedade faz no seu sistema de classificação. Verdade, também, para a gente manter a esperança, é que muitos idosos vão melhorando de vida. As pesquisas mostram que os idosos já foram mais complicados, já sofreram mais preconceitos, mais discriminação, menos política pública que os atendia. Vai havendo algum tipo de melhoria, mas ainda há muitas condições a serem enfrentadas para que a gente possa dar e oferecer com dignidade, não por bondade, porque é direito, maior reconhecimento dos direitos dessa população, desse segmento, dessa própria população. E aí, se a gente falar apenas de dados, assim, de números, as coisas ficam tão distantes, né? E quando a gente pensa nas pessoas e a gente traduz isso em figuras, ou em trajetórias, em personagens, talvez fica mais fácil para a gente compreender algumas dessas questões, né? O John Stott diz que nunca tinha pensado para valer nessa questão do idoso quando se tornou idoso, entende? Assim? E quando, por exemplo, foi viver numa casa nos arredores de Londres e era lá cuidado por médicos, por enfermeiras, por cuidadores. E assim, e ele começa a perceber que realidade é essa. E quando a gente já está nessa condição, nem sempre tem mais condições de escrever e refletir acerca disso e alcançar as outras pessoas também. Então, o desafio enorme dos idosos, que a gente precisa educar o olhar, educar a sensibilidade, educar os nossos instrumentos de avaliação da realidade na própria igreja, para que a gente possa ver mais e melhor a realidade dos nossos próprios idosos. Claro que na Memorial não é assim, né, pastor Valdemar? Aqui nós temos um coro de idosos que, quando eles cantam, e minha mulher que está aqui, eu sempre digo, se eu for um dia entrar num dos coros da igreja, eu vou entrar no coro dos idosos, entende assim? Porque o repertório é muito bom, porque é um garoto da minha idade, um pouco mais novo, né? O Gustavo, que rege o coro deles. Então, é o meu repertório, eu gosto muito. E eles cantam aqui, é sempre uma alegria vê-los cantando aqui. Mas mais do que isso, há muitos anos a igreja tem uma prática de, no período do Natal, faz uma espécie de serenata com os hinos de Natal nas casas dos idosos que não podem vir à igreja. Claro que eles não são visitados só nessa parte do ano, mas especialmente nesse contexto, a igreja tem uma ação antiga de acolher, de cantar os velhos hinos de Natal nas casas desses irmãos e de outras pessoas também da própria comunidade que tem dificuldade de mobilidade para chegar até aqui. Pois bem, como diz então o Stott, Deus é Deus de idosos, mas a partir da própria experiência dele é que ele se dá conta disso. Deus é Deus de idosos. E aí eu queria fazer algumas menções muito ligeiras e queria que você pudesse visualizar mentalmente, construir mentalmente essas imagens enquanto eu vou mencionando aqui. Os nomes são fictícios, as histórias são reais e de pessoas que eu conheço. Deus é Deus de idosos, idosos que estão em abrigos, como é o caso de Dona Vera, que vive num lar que existe há mais de 60 anos aqui na região do Rocha. E a nossa classe de EBD foi um dia lá, e a gente visitando aquelas irmãs e aqueles idosos, nem todo mundo é de igreja, mas aquele lá que é cristão e acolhe aquelas pessoas, e a gente via com pessoas com diferenças muito grandes. Gente na cama, presa, como Dona Vera. Gente um pouco melhor, que servia a própria Dona Vera, mas um ambiente assim, de olhares de pessoas sendo bem cuidadas, mas um olhar de saudade, como diz o Rubem Alves, né? Porque quem tem muita idade tem mais saudade, né? Quem tem muita idade tem mais saudade. E quanto mais você olha para a história da vida que passou, quanto mais saudade você tem de mundos que já não existem mais. Por isso que os idosos, quando se encontram, têm muito do que conversar, porque seu mundo e seu conjunto, e sua construção histórica, social, mental, é muito rica de possibilidades. E eles querem falar. E o que a gente faz? Nós não temos tempo para os idosos. Quando eles disserem que nós somos egoístas,
46% diz que nós somos egoístas, nós não temos tempo para ouvi-los. E quando os encontramos, nós queremos falar e nós não temos o que dizer muito em relação a eles que têm muito o que dizer. Tem muito o que contar e tem muito o que falar. Então, uma pessoa de idade tem muito o que conversar, tem muito o que nos dizer. O Rubem Alves diz que numa casa velha tem muita história para contar. Mas numa casa nova, que história tem para contar? É como um bebê, né? A gente apresenta os bebês aqui na igreja, como apresenta em suas igrejas. O que é que um bebê tem? O seu grande currículo. Nasceu com 52 centímetros, nasceu com 3,260 kg. É isso o grande currículo de um bebê. Agora, um idoso, ninguém diz um idoso pelo seu tamanho, pelo seu peso. A gente conta da memória, do tempo da história, do tempo das lembranças, do tempo que já se foi, mas aquele é tão presente para ele também, porque é parte da sua própria trajetória, né? O Luiz Manuel, o cineasta, diz que a cada vez que eu ouvia minha avó contar as suas histórias, ela vivia aquilo outra vez mais. Então ele diz, memória é coisa viva. Memória é coisa viva. Por isso que a memória é sempre disputada, né? A memória é sempre disputada. A Comissão da Verdade aí está para mostrar de que como a memória é sempre disputada. Não é passado, memória é coisa do presente. Os idosos, portanto, são pessoas que vivem em abrigos e que, ao serem alcançados por nosso olhar, eles querem ternura, eles querem abraço, eles querem ouvidos, eles querem disposição, e não egoísmo, mas sensibilidade para ouvir as suas próprias histórias, que são histórias de um outro tempo, que são histórias de uma outra época, mas são as suas histórias. E como essas histórias são importantes de a gente ouvir, inclusive reproduzir. Mas Deus, além deste, é Deus de idosos, e idosos como Dona Laura, né? Laura, que era tão ativa na igreja, que era tão trabalhadora, que era tão líder do seu lar, que era tão cuidadosa com todos. Mas Dona Laura sofreu um AVC e hoje vive sob os cuidados do seu esposo, que tem mais de 80 anos, que não, sem qualquer capacidade de mobilidade, ela que não fala, mas ela ouve, entende? Quando a gente a visita, quando ela tem uma experiência muito forte em casa, o esposo diz, a gente vê as lágrimas rolando, ela não fala. Ela não sai do lugar, ela não é capaz de mover o braço do lugar, mas quando alguém diz alguma coisa, quando ela recebe alguém que ela conhece, os seus olhos lacrimejam e ela dá testemunho vivo de que tem sentimento, de que é gente, que tem afeição e que espera carinho, ternura e abraço. É gente querida por Deus também. E ele chora junto, né? Acho que Paulo Henrique identificou de que eu estou falando, que a gente foi pastor de uma igreja, que essa pessoa de que eu menciono aqui. Deus é Deus de idosos, idosos como o seu Raimundo, que perambula aqui pelos bairros da nossa Tijuca, sem família, sem casa, sem amigos, sem uma sacola sequer. Porque alguns conduzem alguma coisa, não tem uma sacola sequer. Sem nada. E às vezes vai no abrigo público, faz uma alimentação, dorme, diz, mas não aguento ficar lá devido à desumanização, devido à maneira do tratamento e aos abusos que lá também a gente enfrenta, e eu prefiro viver, portanto, na rua e na desumanização, às vezes, da própria rua. Pessoas amadas por Deus e por quem Ele se deu também. Deus é Deus de idosos, idosos como Elisa, que, embora fisicamente forte e aparentemente saudável, sofre do mal de Alzheimer, vivendo em seu próprio mundo, sem qualquer possibilidade de decodificação para nós outros, para choro e dor do seu esposo, que, embora tendo companhia física, não tem companhia social, que, embora estando na sua vida, na sua casa, já não é mais a mesma pessoa, e já não tem mais o que conversar com ela, e nem ela com ele, e a dor e o choro dele também de ver a sua esposa naquelas condições. Os dois apenas em casa. Ela com mais de 80, ele com mais de 80, ambos em casa, mas profundamente solitários, porque presença física não significa presença social, presença relacional. E o que acontece às vezes entre nós também, tantos idosos perto da gente, na própria igreja, mas nosso olhar não cruza, não vê, não toca, entende? Dizia nosso professor lá no seminário, a gente prefere na igreja ver nucas do que fisionomias, entende? A gente senta um atrás do outro e todo mundo olhando para frente, entende assim? Olhe para o lado aí, né? Veja quem está do seu... Tem algum idoso aí do seu lado, né? Sinta quem está do seu lado também, né?
Se não é idoso, vai ser idoso. Ou pelo menos espera-se que seja idoso, entende? Assim? Ou que venha a ser idoso, né? Muito bem, Deus é Deus de idosos, idosos como seu Arlindo, que vive nos confins da Amazônia. Seu Arlindo, que vive nos confins da Amazônia, com quase 90 anos de idade, sozinho, mas ainda trabalha para complementar a sua aposentadoria, para comprar os medicamentos que tem que manter a saúde, e viaja pelo menos 2 horas até Manaus, para chegar lá, dormir e acordar 4 da manhã para ir para o posto de saúde para tentar a consulta marcada 2 meses passados, quando ele voltou da última vez. E lá fica na espera daquela consulta e voltar para a sua ilha, nos arredores de Manaus, e para voltar daí a 2 meses depois. E a gente ficou impressionado quando esteve lá de ver assim, a dor marcada na sua própria fisionomia, mas de uma persistência, de uma esperança, de uma confiança que se mantinha, apesar de toda a sua ambiência. Deus é Deus de idosos, idosos como seu Joaquim, viúvo, trabalhador braçal ainda, com mais de 70 anos, no interior do Ceará, lutando pela sobrevivência dos seus netos, pois o pai foi embora e a mãe morreu no parto de um dos seus filhos. Mas ele disse, é preciso continuar, os netos precisam de mim, dependem de mim para a sua própria sobrevivência. Deus é Deus de idosos. Idosos como Dona Maria, com 4 netos, 2 bem ainda crianças, que sozinhos vão para o projeto social, mantido por alguns outros, por essa igreja inclusive. Os 2 maiores adolescentes já envolvidos e cooptados pelo tráfico de drogas. Ela doente, esquelética, obviamente pobre e favelada e negra, e tem a guarda dos filhos, porque a sua própria filha perdeu a guarda dos filhos em função da dependência do crack. E a cada vez que a gente encontra, e a gente vai doendo e sendo marcado pela dor dela, e buscando caminhos resistentemente. Outros irmãos, muito mais do que nós outros, buscando resistentemente a salvação, a libertação, a dignidade, a humanização, o abraço de Deus que cura, que restaura, que dá dignidade, que reconhece naquela vida que é também preciosa para Deus. Deus é Deus de idosos. E no texto que a gente leu, nos textos que a gente leu, o texto de Gênesis, nós encontramos a escritura em que o maior projeto de Deus, que é o projeto da salvação de todos nós aqui, Deus faz, portanto, a escolha de um casal de idosos, entende assim? Deus escolhe 2 idosos para o maior projeto da salvação. O maior projeto de Deus, que é o projeto da salvação. E ao chamar aquele casal, como diz o Robson Cavalcante, Deus desinstala 2 idosos muito bem instalados e já planejando o final da sua vida. E Deus vai lá, toca naquelas vidas e os chama para tocar outras famílias da terra e abençoar outros idosos, crianças e pessoas de toda a terra. Deus chama, portanto, o Abraão e chama também a Sara e diz, eu tiro vocês do meio da sua própria família. E talvez nós outros retrucássemos dizendo, mas como, Senhor? Por que não chamar alguém mais de média idade? É o padrão, é o normal, é melhor, tem mais mobilidade física, tem mais possibilidade de compreensão da realidade, tem muito mais possibilidade de enfrentar os desafios do dia a dia, mas Deus chama um casal de idosos que nós não chamaríamos sequer para participar aqui da celebração da ceia do Senhor, porque não dariam conta de segurar a bandeja da ceia. E Deus chama eles não para dar e segurar a bandeja da ceia, convida Abraão e Sara para o projeto universal da salvação. E aí, o texto, não é por acaso que o texto disse isso. Por que o texto precisava informar sobre isso? Tinha Abraão 75 anos quando Deus o chamou. E vejam vocês, os povos antediluvianos eram povos que tinham 900 anos de idade. Mas depois do dilúvio, a gente tem na narrativa bíblica, as pessoas passam a contar a sua idade, como a gente conta hoje, mais ou menos hoje também. Então, Abraão tinha 75 anos quando Deus o chama e o convoca e transtorna a sua vida, e arrebenta com a sua estrutura de vida, e tira do seu conforto e leva, portanto, para a missão maior da salvação de todos os povos. E como faz isso, né? Manda sair. Poderia ficar aqui, mas manda sair. E Abraão sai.
e diz que leva consigo a Sarai, sua mulher, seu sobrinho Ló, tudo quanto havia adquirido, e ele vai, portanto, nessa missão. E o texto, no capítulo 18, na sequência, você pode ver, por favor, Gênesis 18, a escritura, a partir do versículo 11, diz o seguinte: ora, Abraão e Sara eram já velhos. Por que a Bíblia faz questão de fazer essa menção, esse registro, né? Abraão, Gênesis 18, 11, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Abraão e Sara velhos e avançados em idade. E mesmo nestas condições, Deus os seleciona entre tantos e tantas para o projeto maior que ele tem estabelecido. E ao chamá-los, eles próprios se riem, como diz o versículo seguinte, no versículo 12. Sara riu-se consigo, dizendo: eu, porventura, ainda terei o deleite de, depois de ter envelhecido, e sendo meu senhor já velho, alcançar uma graça como essa? É para rir, é piada das melhores, que o anjo veio me contar, porque não faz sentido isso. Os peitos murchos já, entende? E aí eu digo aos meus alunos, né? Uma velha possivelmente fedorenta, porque não usava o material aí dos cosméticos, entende assim? E porque o mundo era assim. Porque quando você ama, o fedor do outro é cheiro apaixonante, entende assim? E Abraão era apaixonado pela sua velha Sara, e a Sara apaixonada pelo velho Abraão, porque a maneira como eles descrevem um ao outro, que é com muita beleza, é com muita poesia, ao seu modo. Não a poesia de Carlos Drummond de Andrade, mas ao seu modo, entende assim? E aqui, eles se riem, porque não é possível isso. E Deus faz brotar leite até de seios caídos e ressequidos, entende assim? E a vida vai brotar, porque Deus não está preso às nossas condições. Como o velho hino que a gente cantava lá nos anos 80, eu que sou lá dos anos 80, né? Quando descobriu o mundo, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém podia imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Ele vê o idoso, como diz o Salmo 92. Como é que o texto diz? Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Nós não vemos isso, mas os olhos de Deus veem. Nós não entendemos isso, mas a graça de Deus nos faz compreender. Nós não damos conta de selecionar, mas Deus chama o velho Abraão e a velha Sara, e eles cumprem integralmente a missão de Deus. Eles se permitiram ser serviçais do próprio reino de Deus. E eles seguem, e eles vão, e eles obedecem, e eles não tergiversam na própria palavra do Senhor. Ele parte conforme o Senhor lhe ordenara. Abraão poderia ter muita idade para dizer: não, vamos discutir a relação, Senhor. Eu estou contigo, eu já me decidi por você, mas vamos fazer ao meu jeito. Abraão faz conforme o Senhor lhe ordenara. Nós outros, possivelmente com a nossa sapiência, com as nossas elucubrações, iríamos resistir ou discutir com o Senhor. Abraão parte conforme o Senhor lhe ordenara, embora tivesse 75 anos. Que idade você tem? E alguém o chama e você diz: eu não tenho idade, eu não sou capaz mais, eu já não tenho possibilidades, ou ainda não tenho essa possibilidade. Deus chamou um homem e uma mulher, e ela com 99 anos, ela diz: Abraão, não é verdade que aconteceu? Você precisa fazer um berço, porque alguma coisa estranha aqui no meu organismo, entende assim? E a Sara engravida da impossibilidade humana, mas da possibilidade gloriosa de Deus. E Sara engravida para a vida de todos nós. E Sara engravida para a alegria de todos nós. E Sara engravida porque Deus não vê ninguém pela idade, mas vê todo mundo pelas nossas possibilidades. E todos nós temos possibilidades para o reino de Deus. E aí, o menino nasce, a família cresce, e a gente conhece muito bem essa história, né? Deus desinstalou o Abraão e a Sara para instalar a vida de tantas pessoas a quem ele e os patriarcas, filhos dessa mesma promessa, alcançaram tantas pessoas. E eu gosto tanto da expressão que está no último capítulo do Gênesis, no capítulo 50, em que falando de José, que é filho dessa tradição, dessa linhagem, dessa profecia, dessa impossibilidade. E o Juan Stan, comentando sobre isso, diz com tanta beleza, ele diz:
como Deus fez brotar da sequidão de um casal já que estava prestes a morrer, como a vida brotou. E aí, quando se fala acerca da vida do próprio José, diz, para que se preservasse muita gente com vida, Deus colocou o José no Egito para preservar as pessoas com vida. A bênção que tocou Abraão e Sara, que tocou o seu filho, que tocou o seu neto, que tocou o seu bisneto, chegou até o próprio José e chega até nós também. E Deus nos chama para produzir vida e vida abundante para todas as famílias da terra, sem deixar de considerar os mais idosos nas suas fragilidades e nas suas possibilidades, como ele fez também com o próprio Abraão e com a própria Sara. E quando a gente vai para o Novo Testamento, né? Porque nós não somos, com todo carinho e respeito aos irmãos judeus, nós somos cristãos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente encontra essa história que Lucas, que é um sujeito perspicaz, que tem um olhar avantajado, né? Lucas é uma espécie de um historiógrafo, uma espécie de um sociólogo, antropólogo, a gente fala sempre a partir do nosso universo, e o Lucas, ao ver o que acontece no templo, o Mateus descreveu de uma forma, o Marcos viu por um outro olhar, ou de maneira muito mais reduzida, mas o Lucas vê com um olhar avantajado essa realidade da apresentação de Jesus. E o Lucas faz o quê, né? Ele narra essa história que a gente leu ainda há pouco, né? E o Lucas insere esse Simeão e essa Ana aqui na trajetória da vida de Jesus. Quando a gente olha para Abraão e a Sara, um casal de idosos lá no Antigo Testamento vai ser responsável pela história da salvação. Vão ser os pais da nossa fé. E aqui, ao chegarmos a Lucas capítulo 2, já no Novo Testamento, nós encontramos um homem chamado Simeão, que diz que era temente a Deus e esperava a consolação de Israel. Abraão viveu toda a sua vida servindo a Deus e na expectativa, como toda a trajetória do Antigo Testamento, do Messias que haveria de vir. O Simeão, a história contada pelo retrovisor, vive na expectativa gloriosa da vinda do Salvador e da consolação de Israel. E agora, ele que esperou tanto isso, e eu fico pensando, por que Lucas não pegou um jovem para contar essa história? Por que não pegou uma pessoa de média idade como eu para contar essa história, mas pega essa história a partir de um idoso, de um velho chamado Simeão? E este homem, justo e temente a Deus, esperava. Quanta gente que já não espera mais, entende? Quantos idosos, daqueles que eu mencionei ainda há pouco, que eu pedi que vocês visualizassem, já não esperam mais, embora a gente esteja tão próximo deles e delas. Quantas pessoas, às vezes em nossa casa, em nossa comunidade, em nosso bairro, em nossa igreja, mas já não esperam mais, embora estejamos tão próximos. Por quê? Porque eles não conseguem ver as provas de que nós que afirmamos amar a Deus, não damos provas de que somos a manifestação de Deus e a consolação de Deus para estas pessoas também. O nosso olhar desvia, a nossa atitude é de distanciamento, a nossa ação é de egoísmo, o nosso olhar é de não misericórdia, como eles mesmos disseram na pesquisa que foi feita e como a gente apresentou. Mas aqui, o texto diz que ele, o Simeão, aguardava e esperava e não desesperou, mas desesperou a consolação de Israel. E o texto diz que o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O que os estudiosos falam dessa narrativa é que o Simeão estava encharcado e tomado por um êxtase da presença do Espírito Santo que marcou a sua própria vida. E ao acontecer isso, na sua própria experiência, é exatamente a profecia que já havia sido falada lá pelo profeta, e no capítulo 2 de Joel, e antes do Pentecostes, que vai acontecer em Atos capítulo 2, nós temos aqui um homem encharcado já e com a experiência de receber o próprio Espírito Santo na sua própria vida, pela experiência do Espírito em si e na expectativa da chegada da consolação do Senhor e da consolação de Deus por meio da chegada de Jesus. E o versículo 27 insiste, pelo Espírito Santo ele foi ao templo
ele está cheio do Espírito, ele é sustentado pelo Espírito e ele é guiado pelo Espírito. Um idoso sustentado, um idoso guiado, um idoso movido pelo próprio Espírito de Deus. Quantos idosos que a gente pode encontrar, que a gente pode tocar, que a gente pode ser alcançado, mas nós não abrimos os olhos, nós não temos a sensibilidade, nós nos distanciamos e buscamos Deus, às vezes, em outros locais, e Deus está próximo da gente e quer mediar a sua presença em nós por intermédio de tanta gente sábia, que tem experiências com Deus e que pode manifestar Deus e manifestar a glória de Deus em nossa vida, em nosso tempo, em nosso bairro, no nosso contexto, na nossa própria igreja. Simeão, diz o texto, esperava a consolação de Israel e, portanto, foi ao templo como era seu costume. E o versículo 28 diz com essa beleza toda, Simeão, ao ver o menino que foi trazido ao templo, o tomou nos braços e louvou a Deus. Mas como ele poderia saber que aquele era Jesus, o Filho de Deus? Ele, sensível pelo Espírito de Deus, discerniu que aquele era o Messias de Deus. E ele toma nos braços. E aí, quando eu meditava sobre isso, eu fiquei pensando, quem é que é tomado pelos braços, meus irmãos? Quem é que é tomado pelos braços? Simeão é tomado pelos braços de Deus. Mais do que tomar Jesus nos braços, Simeão é abraçado pelo próprio Deus em Jesus e no pequeno bebê que vai ser apresentado no templo em Jerusalém. Mais do que abraçar o Filho de Deus, o Filho de Deus abraça e acolhe e toca e abençoa. E Simeão é consolado pela presença manifesta, esplendorosa do próprio Deus que se apresenta naquela criança, naquela oportunidade. Simeão é tocado e abraçado. E as visões que Simeão teve são agora, de fato, testemunhais. Essas visões, elas acontecem, elas ocorrem, elas se materializam na própria presença de Jesus ali no templo. E aí não tem outra coisa a dizer. Ele ergue os braços e diz, despedes o teu servo em paz. Eu estou satisfeito. Eu estou plenificado. Há uma liturgia na igreja ortodoxa que faz menção a este registro. A gente da tradição protestante somos péssimos, né, de memória da história da igreja, né, e dessas manifestações, né. Eu às vezes brinco dizendo, não sei como é que a gente ainda manteve a ceia e o batismo, porque quase tudo a gente acabou, né, assim, né. Não tem lava-pés, a gente não representa nada, nada pode, entende? Assim, a religião weberiana, da razão marcada, né, do Cristo, quase que a gente tira o Espírito, porque, e nós história tiramos muito do Espírito, porque o Espírito se manifesta muito, fala muito, grita muito, e a gente prefere uma coisa mais classe média, arrumada, bonita, cheirosa, do que essa coisa da periferia que Deus fala, grita, cai no chão, se manifesta, porque a gente acha que ele não se manifesta, né? Mas o Espírito sempre faz assim, né? O Espírito é marginal, o Espírito está sempre na periferia, né? O Espírito nasce assim, né? A Rua Azusa, o Espírito é marginal, o Espírito é negro, o Espírito é pobre, o Espírito está entre ex-escravos. É assim que é o Espírito Santo, né? A gente vai enquadrando ele cada vez mais, né? E aqui nós temos, portanto, este homem dando graças a Deus e glórias ao Senhor. E o pai e a mãe ficam assustados com aquilo. Mas que negócio é esse? Que menino é esse? E que falas são estas, né? E uma palavra no versículo 34, muito interessante, diz que Simeão abençoa o pai e a mãe de Jesus. Quem está cheio do Espírito Santo não precisa ser ordenado pastor para abençoar quem quer que seja, entende assim? Quem está cheio ela e ele, cheio do Espírito, abençoa quem quer que seja em nome do Senhor. E a gente pensa que, né, se eu não receber uma mão que impõe e cai por ali o negócio, eu não sou, né? Ele, cheio do Espírito, abençoa o pai, a mãe e o menino. E faz uma palavra tão rica acerca do menino. E aí, a palavra continua no versículo 36. O Lucas é interessante. E o Lucas é inclusivo. O Lucas coloca o homem e a mulher, viu, Paulo Júnior? Como você disse. O homem, ele coloca o homem e a mulher sempre juntos ali. E tinha também uma profetisa, porque Lucas não esquece as mulheres, entende assim? Lucas 8 diz que mulheres serviam a Jesus com os seus bens. Lucas não esquece as mulheres. O Mateus assim, né? Muito judeu, é melhor botar a mulher para lá, né? Mas Lucas não. Lucas gentil,
Lucas, da Galiléia dos gentios, traz as mulheres para o centro da roda. E meus irmãos e minhas irmãs, quando uma mulher aparece na Bíblia, inclusive com o nome, os estudiosos, e as estudiosas, melhor, as biblistas dizem o seguinte: o seu testemunho, a sua presença era tamanha que não dava para um homem dizer que não percebeu, que não reconheceu, que não identificou. Elas são chamadas, elas são reconhecidas, elas são celebradas. E aqui uma mulher, Ana, da tribo de Assé, filha de Fanuel, da identidade dela, ela vivia e ela existia, não era história, não era fantasia, ela existia de fato. Essa mulher, avançada em idade, por que essa informação é tão preciosa? Avançada em idade, mas o Espírito também estava sobre ela. Por quê? Porque o texto diz que ela era profetisa. Ela também era profetisa do Senhor. Ela também manifestava a palavra e a verdade e a sensibilidade do Senhor. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, viúva de quase 84 anos, e ali estava glorificando ao Senhor. E ela chega na mesma hora e também dá graças a Deus e fala a respeito do menino e de todos quantos esperavam a redenção de Jerusalém. A redenção de Jerusalém é o sinônimo do Simeão, da consolação de Israel. Da consolação de Israel. E o Simeão disse mais: ele veio alcançar gentios e também os israelitas. O evangelho, a mensagem é universal. O evangelho já quebrou todas as estruturas apenas do povo judeu e alcança todos os povos, como apresenta o próprio Simeão. Meus irmãos e minhas irmãs, a sensibilidade de Lucas traz esse registro para a gente e mostra o seguinte: Deus é Deus de idosos e chama um Abraão e uma Sara para a história da salvação. Mas aqui no Novo Testamento, os primeiros a abraçarem a salvação, os primeiros se constituem também num casal de idosos. Os primeiros a perceberem no templo a presença gloriosa de Deus é um casal de idosos. Eles são alcançados e abraçados pela própria salvação de Deus. Deus, portanto, é Deus de idosos lá no Primeiro Testamento ao chamá-los para a história da salvação. E Deus é Deus de idosos ao abraçá-los em Jesus, no templo em Jerusalém, e reconhecer a dignidade que eles tinham. E a gente não faz isso para celebrar, para fazer graça, para dizer que os idosos são isso. E Ari, quando pensava sobre isso, graças a Deus, porque neste encontro, com tantas facetas, a gente teve sensibilidade para reconhecer um segmento que é alvo de desrespeito, de não reconhecimento, de haver desprezo, de preconceito, de falatório, de negação, de não visualização, de colocar à margem. E Deus coloca eles no centro da história, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E eles também são alvo da graça salvadora do Senhor. Se eles são alvos, meus irmãos e minhas irmãs, se eles são alvos, e eu começo a completar, se Deus desinstalou Abraão e Sara para salvar a humanidade, como Deus não nos desinstala para alcançar tantas pessoas, inclusive os idosos e as idosas? Como a gente não se permite ser desinstalado por Deus para alcançar essas pessoas? O Ed ficou muito incomodado, e eu vi sua fala há 2 dias passados, e era inquietação minha também. Como a gente vai atender tanta gente, né? Os do presídio, que o Antônio Carlos chamou tanta atenção. Os miseráveis, que o Capelete chamou tanta atenção. E eu estou lá no presídio também, por causa de um trabalho que desenvolvo, de pesquisa da minha profissão. E aí vejo aquela gente lá naquela vida tão desgraçada, como a gente vai alcançar tanta gente. E aí, se Ed estiver nos ouvindo, Ed, querido, a multiforme graça de Deus e os dons que Ele deu à igreja, os recursos que tem dado, tem gente para alcançar toda essa gente que é de Deus e é amada por Deus, entende assim? Nós temos pessoas com dons espirituais para alcançar todos estes segmentos em todas as suas necessidades. Se Jesus, com 12, foi por toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, como nós, que somos milhares e milhões, não alcançamos este país, nós podemos, não por nós, mas por Deus, que é sobre todos e por todos e em todos, e vai à nossa frente para fazer a obra que é dele mesmo. Nós serviçais, e ele, na Missio Dei, dono e condutor da sua própria obra. E aí,
A gente vai... E eu preciso terminar, mas eu já baguncei aqui as minhas folhas todas, não sei mais o que é o começo, final, meio, né? Mas eu espero completar, né? É a idade, exatamente, né? Assim. Exatamente. Vejam vocês, né? Deus, portanto, tirou Abraão e Sara do conforto e da conformidade, né? E Deus fez com que Simeão e Ana esperassem pacientemente e persistentemente o tempo do Senhor. O tempo de Deus é este, e a hora de Deus é agora. E Deus nos chama a todos e todas para tocar, para abraçar, para acolher os idosos e para abrir o nosso olhar e o nosso coração para eles também. Nós precisamos desenvolver mais pastorais que alcancem e que vejam a diversidade e as possibilidades dos idosos. Porque os idosos têm muitas possibilidades. Eles, inclusive, têm reclamado das maneiras como as placas identificam os idosos. Já viram como é que as placas identificam os idosos? É uma pessoa de bengala ou assentada, entende? Ele diz, nós não queremos essa identificação. Nós somos mais do que isso, entende assim? Nós somos mais do que isso. Eu, numa igreja que trabalhei, o irmão Jorge, que já é falecido, as pessoas se convertiam no domingo e às vezes na segunda-feira, quem escrevia uma carta com uma letra maravilhosa, no tempo que a gente mandava carta, que é coisa de velho também, e ele escrevia uma carta maravilhosa em nome da igreja, falando de Jesus, e colocava no correio naquele mesmo dia, coisa que nós outros não tínhamos como fazer, e ele mandava uma carta escrita à mão, e as pessoas, anos depois, ainda falam daquele testemunho tão belo do irmão Jorge. E coisas pequenas que a gente vai descobrindo que a gente pode trabalhar com, não é pelos, mas com os idosos também. Uma igreja de um amigo meu, que talvez está nos acompanhando lá no interior do Tocantins, e eu já contei isso aqui na igreja também, e ele fez uma coisa tão bonita. Ele pastoreou uma igreja batista, porque ninguém é perfeito, né? Lá no interior do Tocantins, assim, né? E aí, a igreja fica em frente a uma agência do Banco do Brasil. Pode dizer, porque o banco é público, é nosso, do Banco do Brasil. Os idosos vêm de longe receber a sua aposentadoria. E aí ficam na fila no sol do Tocantins, aguardando o banco abrir às 10 da manhã. E o que ele fez lá? A igreja em frente ao templo, ele abriu o templo da igreja segunda-feira, dia que não tem culto, e ele colocou lá umas cadeiras, lá numa sala, e ele colocou lá um bebedouro, e ele mesmo fez as senhas. Ele dá as senhas da ordem do banco, ele é que dá lá na igreja, entende assim? Quem chega, vai para a igreja, toma água, toma café, recebe a senha para ser atendido lá no banco quando abrir às 10 horas da manhã. Entende? É uma coisa tão pequena, mas o olhar está sensível e acolhedor à condição dos idosos. Entende assim? Os idosos não andam como a gente anda na nossa velocidade. E eles reclamam também. Os meus netos e até os meus filhos não têm paciência porque eu não tenho a mobilidade que eles têm. São coisas tão pequenas, mas eu não dou conta de atender. Eles têm outro passo. Eles não falam como a gente também não. Eles falam mais devagar. A voz é mais baixa, entende? Assim, como a gente precisa ter essa sensibilidade do Abraão, da Sara, do Simeão, da Ana, para que a nossa vida seja tocada também pelo Espírito de Deus e a gente se permita ser referencial de Deus para que a consolação de Deus, que pode ser um abraço, que pode ser uma palavra, que pode ser trazer para o abrigo, que pode ser encaminhar para o médico, que pode ser ajudar os seus filhos em condição de vulnerabilidade, os seus netos, como eles esperam a consolação de Deus e como nós podemos nos colocar à disposição de Deus para ser a consolação do Senhor para essas pessoas e para essa geração. Meus irmãos, e aqui de fato concluo, o Simeão olhava para o passado e dizia, tantos esperaram e tantos morreram, mas eu permaneço aguardando a consolação de Israel. Eu não desisto de aguardar a consolação de Israel. E agora, porque estava aberto para Deus, a sua vida agora se abre para os mistérios futuros de Deus. Ele não sabe e nem soube do que aconteceu depois, mas hoje, 2000 anos, estamos aqui louvando a Deus e mediados pela esperança da consolação de Simeão. Ele também nos estimula a esperar.
mas ele nos estimula a consolar a tantos quantos precisam da consolação e do abraço de Deus. E sabe de uma coisa? O Simeão e a Ana, assim como Abraão e a Sara, são exemplos para a nossa geração de servos e servas do Senhor, que acolhem os outros, que são bênçãos para as nações, que consolam os idosos e que tomam nos braços e diz: eu agora vi a salvação de Deus. A cada vez que eu vejo um idoso sorrindo, e a gente pode abençoar esse idoso, eu posso dizer: hoje chegou a consolação de Israel. E agora chegou a bênção do Senhor. E a bênção é uma bênção relacional, uma bênção que vai e que vem também. Eu sou alcançado pela bênção, como foi o Simeão, como também abençoa por tomar nos braços o próprio servo do Senhor, o próprio Jesus. A cada vez que a gente faz isso, a gente toma nos braços o Filho de Deus. E a gente o compartilha da sua ternura, do seu carinho, do seu amor. Porque Deus é Pai, mas é também Mãe, cujo coração, como ele diz lá no texto de Lucas também, é como uma mãe que quer acolher todos debaixo de si. Os idosos têm profunda, como qualquer ser humano, mas eles especialmente, profunda necessidade de abraço, de carinho, de atenção, de serem ouvidos, de serem amados. Nós, consolados por Deus, queremos consolar os idosos da nossa comunidade, os idosos da nossa igreja, os idosos outros que não são dos nossos, porque esperamos que ao chegarmos nessa idade, se chegarmos, também sejamos abraçados e consolados pela ternura de Deus por intermédio das pessoas que são crianças hoje, que serão de idade média depois e que nos alcançarão na nossa velhice. Deus nos abençoe e nos guarde a todos e todas e seja Ele celebrado em nome de Jesus. Amém.